Vai dar-se início ao painel 3, subordinado ao tema O Brasil, a América do Sul e Atlântico Sul. O painel será moderado pelo professor Dr. Pedro Seabra, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e terá as intervenções do Sr. Professor António Jorge Ramalho, da Universidade de Brasília, do Sr. Contra-Almirante Guilherme Matos de Abreu, da Escola Superior de Guerra do Brasil, e do professor Dr. Bruno Cardoso Reis, do Instituto de Defesa Nacional. Seguindo-se de um período de debate. Obrigada. Muito boa tarde. Sei que o dia já vai um pouco longo, mas ainda temos mais um painel bastante interessante pela frente, com 3 oradores muito qualificados sobre este assunto, que ainda para mais diz bastante respeito à própria instituição que nos recebe. E sem mais delongas, eu passaria a palavra ao nosso primeiro orador, o professor António Jorge Ramalho, da Universidade de Brasília. A palavra é sua. Bom, muito obrigado, Senhor General. Eu quero agradecer ao senhor, ao professor, ao embaixador Gaspar pelo convite. É uma grande honra para mim poder compartilhar com os senhores nesta casa algumas reflexões sobre o tema, né, o Brasil em sessão internacional, mais do ângulo das implicações para a América do Sul, né, e o papel da América do Sul nesse contexto. Eu diria que o trabalho fica, em parte, facilitado pelas exposições que antecederam e, em parte, é um pouco mais difícil porque elas esgotam aquilo que se diz sobre a política externa brasileira. Então, eu queria, de um lado, chamar a atenção para aspectos que são mais permanentes na política externa brasileira, porque eles são o contexto em que se insere a nossa atuação para a América do Sul, e muito particularmente no que diz respeito à questão de defesa. Ficou claro, eu acho que para todo mundo, o embaixador Cravinho, muito habilmente, como de costume, chamou a atenção para as complexidades do Brasil, mas também chamou a atenção para o fato de que há outras regiões do mundo muito mais complexas. Eu sempre que chamado a responder sobre situações como a que nós estamos vivendo agora no Brasil, de uma área muito cinzenta, né? Muita incompreensão, muitos pontos de interrogação, eu sempre mencionava justamente a Índia. Para começo de conversa, o Diário Oficial na Índia se edita em 14 idiomas diferentes, né? O fato de você ter um idioma só no Brasil facilita muito. Então, quando se compara com outras regiões do mundo, eu diria que ainda é um país no qual se pode criar uma expectativa duradoura com respeito ao tempo. E o tempo é uma das características, eu diria, que distingue a política externa brasileira, a inserção internacional do Brasil, além do pragmatismo, que já mais de um orador se referiu, um pragmatismo sempre presente nos cálculos que o Brasil faz do ponto de vista de sua inserção internacional, além da busca da autonomia, de uma maior autonomia no cenário internacional e do uso dessa autonomia para promover o seu desenvolvimento, há algo que distingue a política externa brasileira, que é uma perspectiva de longo prazo. É nessa perspectiva que se deve pensar aquilo que, segundo Rio Branco, é a nossa condição, a relação com a América do Sul. Eu tenho 3 ou 4 exemplos que, de uma maneira mais forte, mais enfática, comunicam o que é essa perspectiva temporal do Brasil nas suas relações internacionais, o que é, de certa forma, um paradoxo, né? Um país que está sempre muito preocupado com o curto prazo quando se trata de política interna. Quando se trata de política externa, o Brasil está sempre pensando em termos de gerações, às vezes em termos de séculos. Uma informação histórica que quase se tornou anedótica tem que ver com a resposta do Brasil ao conflito das Malvinas, quando o Brasil foi pressionado por Estados Unidos e pela Grã-Bretanha a adotar uma posição com respeito à Guerra das Malvinas, que se deflagrara em 1982. A resposta da chancelaria brasileira foi a de que não compreendia muito bem a pergunta que estava sendo feita, porque a posição brasileira tinha sido comunicada ao rei da Inglaterra em 1833, quando os barcos aportaram, e a posição brasileira não tinha mudado desde 1833, e a propósito o Brasil não tinha recebido ainda uma resposta àquela carta, mas ele tinha paciência, podia esperar a resposta a essa carta. Então essa visão é uma visão de muito longo prazo.
primeira vez que a América do Sul surge no discurso diplomático brasileiro de uma maneira muito pragmática, eu diria, a partir de uma análise estratégica da inserção internacional do país no momento, nos escritos de José Bonifácio, ou seja, o primeiro chanceler que o Brasil independente tem, chama a atenção para a necessidade de construir uma relação positiva com Argentina e Chile, sobretudo, ali se mirava basicamente o Cone Sul, mas chamava atenção para a necessidade de que os países da América do Sul não entrassem em conflitos uns com os outros, porque o conflito que eles pudessem, as guerras que eles pudessem vir a deflagrar uns com os outros, os enfraqueceriam frente a possíveis ameaças vindas de terceiras, de países de outras regiões, nomeadamente a Europa e, mais adiante, a relação com os Estados Unidos vai marcar isso. Em outras palavras, existe essa ideia de buscar uma estabilidade da América do Sul, sempre existiu de uma maneira retórica, ela se materializa com o Rio Branco de uma maneira mais eficaz, não só na negociação das fronteiras, mas também em tentativas de criar o que seria o que nós chamaríamos hoje protótipos de arranjos de aproximação, como o ABC, uma resposta muito clara às evoluções geopolíticas que aconteciam no mundo afora, mas essa percepção de que é preciso manter essa região relativamente isolada dos conflitos, das guerras europeias, aquilo que Washington coloca no seu discurso de despedida, a ideia de que não interessa a um país que está se constituindo, como os Estados Unidos, ter amizades profundas e participar de conflitos alheios, mas apenas se focar na consolidação da sua unidade nacional. Essa mesma percepção parece perpassar a política externa brasileira de modo geral. Então, o resultado é isso, que se vê é uma política externa que tem muita continuidade, muita previsibilidade, um olhar para o longo prazo. Quando as pessoas se preocupam, por exemplo, como foi uma das questões nesta manhã, sobre a relação com os países vizinhos, eu acho que o embaixador Villalba foi feliz ao chamar a atenção para essa perspectiva de compreensão e de entendimento dos tempos dos nossos vizinhos. Eu diria que não só a compreensão, mas também a percepção de que, dadas as diferenças de tamanho entre o Brasil e os seus vizinhos, qualquer atitude mais assertiva que o Brasil tome pode ser percebida nos países vizinhos como uma ingerência nos seus assuntos internos. Então, deve haver sempre muita cautela nos movimentos que o Brasil faz, porque qualquer evolução, mesmo que não seja deliberadamente definida pelo Estado brasileiro ou incentivada pelo Estado brasileiro, gera repercussões nos países vizinhos. Um exemplo claro disso tem que ver com a expansão, por exemplo, do setor privado brasileiro em vários países da região, economias bastante menores, como a Bolívia, como o Peru, mesmo economias como a Argentina, em que setores inteiros, como o setor financeiro, o setor de bebidas, o setor de cimentos, foram adquiridos por empresas brasileiras, e isso gerou tensões nas sociedades locais que passavam a perceber aquilo como uma espécie de ameaça de dominação do Brasil. Por quê? Porque nós estamos falando de desproporções muito grandes quando se trata da relação econômica. Daí a preocupação do Brasil em, finalmente, como foi dito já, apenas recentemente se começa a pensar a América do Sul como algo capaz de ser materializado como uma unidade política no ambiente internacional. Eu diria que não como ainda uma organização integrada. A Unasul ainda não se enxerga como, digamos, a promoção de uma união na mesma intensidade que a União Europeia vem trabalhando, por exemplo, mas a Unasul se enxerga como um veículo necessário para que se alcance essa condição dentro de algumas décadas. É muito recente, como se disse, essa aproximação. Esses países se desenvolveram desde a sua independência
praticamente de costas uns para os outros, sempre com uma mentalidade muito presa às suas antigas relações coloniais, por um lado, e por outro lado, com uma relação interna obstaculizada pelas condições naturais. A Cordilheira dos Andes e a Amazônia tornaram difícil uma integração física do continente. Integração essa que começa a acontecer de uma maneira mais acentuada, planejada, a partir dos anos 90. Embora a ideia de se promover isso já estivesse no papel nos anos 70, né, com a ideia de tentar concentrar ali no interior do Brasil, na região da Bolívia, uma espécie de uma visão geopolítica da escola, não por acaso da escola geopolítica brasileira, que enxergava a necessidade de adensar as relações econômicas a partir da promoção do desenvolvimento do interior da América do Sul. Seria a única maneira de promover essa maior aproximação. Então nós estamos falando disso, estamos falando de, por exemplo, quando se trata da crítica que foi feita, a pergunta que foi feita hoje de manhã sobre essa relação preferencial que o Brasil poderia ter com as iniciativas bolivarianas, né? Isso no Brasil foi muito comentado quando se tratou da inserção da Venezuela, da aceitação da Venezuela no Mercosul, um processo que ainda não se completou, que ainda está em curso. Do ponto de vista do Brasil, o que era que se via? Um país que pela primeira vez na sua história, foi com o presidente Chávez, se considerou sul-americano. Por muito tempo a Venezuela se via como um país caribenho cujos interesses estavam voltados para os Estados Unidos. Essa é a história do país. Da mesma forma, a Colômbia até hoje se vê muito mais como um país pacífico, caribenho, com uma relação muito intensa com os Estados Unidos, mas também com a América Central, mas não tanto como um país sul-americano. Essa participação, essa convivência da Colômbia como um país sul-americano é algo relativamente recente. A Argentina, eu diria que praticamente até a Guerra das Malvinas, se via como praticamente um país europeu deslocado no espaço, né, que estaria ali na América do Sul por acaso, né, mas não se sentia como sociedade, como parte da América do Sul. Isso vem mudando. Em outras palavras, é aquilo que na narrativa da política externa brasileira remonta à sua independência, essa ideia de uma América do Sul mais unida, mais íntegra, mais cooperativa. Essa ideia começa a se materializar como um processo histórico apenas muito recentemente. Foi sintomático nisso a reunião que o presidente Fernando Henrique promoveu no ano 2000. Nós estamos falando de apenas 15 anos de encontros relativamente regulares dos chefes de Estado. Nesse processo, com idas e vindas, com alguns ensaios de organizações internacionais, como a CASA, como a própria ALBA, né, como se colocou, e depois a Unasul surgindo como uma espécie de síntese dessas várias tentativas de se acelerar e de se dar uma forma a esse processo de integração regional no âmbito da América do Sul. Quem, com sua intuição política singular, já sinalizou esse processo, pouco antes de deixar o governo do Uruguai, foi o ex-presidente Mujica, que dizia que, na prática, o que nós veríamos seria praticamente uma fusão com o passar do tempo do Mercosul, da comunidade andina no plano econômico, que hoje funcionam de uma maneira mais articulada e promovem a aproximação econômica regional, com a própria Unasul, a partir de uma coordenação que começa a acontecer no âmbito dos conselhos, e mais adiante, também, como está acontecendo agora, com as mudanças de governo, a Unasul se impondo praticamente como a única organização de coordenação de um processo de aproximação de sociedades e de estados que terá seu tempo, que não vai acontecer da noite para o dia, mas que terá seu tempo para construir, com o passar do tempo, uma união dos povos daquela região, povos que têm seus níveis diferentes de desenvolvimento, suas expectativas distintas em termos de capacidade de afirmar valores
nacionais, né? O que está acontecendo na Bolívia é realmente algo muito interessante do ponto de vista antropológico, sociológico, político, né? de afirmação de comunidades no marco de ainda da perpetuação de uma unidade nacional, ao tempo em que esse mesmo processo promove uma aproximação maior daquela população às dos países vizinhos. Então é um processo muito fascinante. Hoje em dia eu diria que ninguém pode reclamar de tédio na América do Sul e particularmente no Brasil. O que nós estamos observando são processos muito rápidos de transformação, nos quais as instituições, inclusive as instituições democráticas, eu diria sobretudo as instituições democráticas, é muito interessante observar o que aconteceu na semana passada na Argentina e na Venezuela. Respostas surpreenderam a muita gente, corretas das instituições em termos de promover as mudanças necessárias dentro daquele marco legislativo que está colocado independentemente por cada um dos países, mas sob uma supervisão muito discreta, mas muito permanente das instituições da Unasul, né, dos conselhos dos observadores da Unasul. Eu diria, portanto, isso, que é preciso entender a questão do tempo. Nós estamos falando de um país num momento de transição internacional que tem uma visão de si no mundo ancorada no longo prazo, tanto para trás quanto para frente. Um país que tem na América do Sul a percepção de que é preciso entender os tempos diferenciados dos seus vizinhos, é preciso entender as desproporções e os desequilíbrios que podem decorrer das desproporções entre o fato de ele significar mais da metade de tudo que importa na região, isso já foi mencionado hoje, território, população. Investimento estrangeiro direto não foi mencionado, gastos em defesa não foi mencionado, mas somem a isso, aos dados anteriormente colocados, essas dimensões também. Ou seja, o Brasil tem que tomar muito cuidado, muita cautela ao se movimentar numa região, porque qualquer movimento ele é um animal muito grande, cercado de animais menores, vamos dizer. Eu tinha um colega peruano que me dizia isso. O Brasil é como se fosse um elefante trancado num quarto, né? Nós não vamos poder sair desse quarto, nós compartilhamos esse quarto, temos que viver bem, mas é como se fosse um elefante num quarto com outros 11 gatos. Qualquer movimento que esse elefante faça, por melhor que seja o elefante, ele pode ferir os gatos, por causa das diferenças de tamanho. Então esse cuidado é um cuidado muito importante e é um cuidado que se toma não só nas ações imediatas, mas se toma também com essa perspectiva de tempo. Ou seja, o Brasil é um país que se vê num processo de fortalecimento de suas instituições. É o que nós estamos observando. Eu concordo inteiramente com o que disse o embaixador Cravinho. Acho que daqui a 20 anos nós vamos olhar para esse momento no Brasil e vamos dizer, olha, aqui aconteceu alguma coisa muito importante. Pela primeira vez nós temos políticos muito importantes, empresários muito ricos e poderosos presos por corrupção. Isso nunca aconteceu no Brasil antes, e isso retrata, no momento em que ainda não se completou a transição democrática totalmente, eu diria, nos corações e mentes das pessoas. Nós ainda não temos lideranças políticas, nós passamos uma geração e meia sem formar lideranças políticas, e nós estamos pagando um preço por isso. Esse preço na baixa qualidade da nossa representação política. A sociedade vem respondendo a isso a seu tempo. E essa compreensão do seu tempo, do tempo necessário para o próprio país fortalecer suas instituições, se estende aos países vizinhos, tendo em mente que nós estamos falando também de de movimentos, como eu dizia antes, que produzem impactos às vezes não esperados nas sociedades vizinhas. Nesse contexto, e para concluir, o que é que se fez no âmbito da Unasul? Se aprendeu com a experiência europeia, a observação do que aconteceu aqui em 2003, as divisões profundas internas na União Europeia com respeito à guerra do Iraque, fez aos líderes sul-americanos observarem que não era inteligente evitar tratar temas sensíveis, evitar tratar de questões de defesa e segurança, porque essas
essas questões poderiam provocar divisões muito profundas no futuro. Então, se decidiu criar um Conselho de Defesa para enfrentar os problemas sensíveis desde o início do processo de integração. Nós aprendemos, eu não diria com erro, mas com a experiência europeia, de que seria importante enfrentar todos os problemas, inclusive aqueles mais sensíveis, desde o início. E o que se fez ao se criar esse conselho foi prover os ministros de defesa de um fórum em que eles podem dialogar sobre a inserção internacional da região, e dentro deles se criaram duas unidades, um centro, uma espécie de um think tank, um centro de estudos estratégicos que deve trabalhar com as questões de cenários e com as questões conceituais para poder aproximar a visão de defesa dos 12 países, e uma escola que começa a funcionar agora, cuja função principal é trabalhar com os civis e militares em meio de carreira, criar redes de relacionamento entre eles, ou seja, investir na próxima geração. Aqueles que vão decidir a defesa da região daqui a 10, 15 anos, e que hoje já informam, já participam do processo decisório, vão passar a conhecer uns aos outros, vão ter uma visão comum sobre os desafios da região na sua inserção internacional, e já começam a fazer isso, já há curso funcionando, já começam a trocar ideias e a construir juntos uma visão coletiva que leva a uma cultura de defesa comum, quem sabe evoluindo para uma identidade de defesa comum, para somente lá na frente, quando for o momento, começar a trabalhar com protocolos de emprego, com o que seria uma doutrina de defesa comum na região. Portanto, é algo muito cauteloso que leva em consideração essa visão de longo prazo, e na tentativa de consolidar a América do Sul como uma entidade, digamos, com personalidade própria do ponto de vista estratégico no cenário internacional. Muito obrigado. Okay. Sim, muito obrigado, professor, por esta visão tão completa sobre a vizinhança do Brasil em termos continentais, e creio que agora vamos olhar para o outro lado do Brasil. Exatamente. Já estamos a aguardar para... Eu, como usarei mapas, eu resolvi fazer a projeção. O Sr. Contra-Almirante Guilherme Matos de Abreu, da Escola Superior de Guerra. Tem a palavra. Boa tarde, excelentíssimo professor general Vitor Rodrigues Viana, Dr. Carlos Gaspar, senhoras e senhores, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui entre os senhores. Afinal, nas ramificações da minha árvore genealógica, nós encontramos as famílias Matos, Abreu, Braga, Aleixo, Machado. Eu sou casado com a filha de um madeirense, então eu poderia dizer que eu sou um português nascido no Rio de Janeiro. Eu tive uma dificuldade quando eu estava preparando essa apresentação, porque é um tema muito vasto, em poucos minutos, mas eu resolvi olhar a expertise dos meus companheiros de painel e seguir o conselho de um estrategista português, o padre Fernando de Oliveira, que em 1555 escreveu essa frase: cada um fala do que gosta e usa, os cavaleiros falam da guerra, os pacíficos da paz, os lavradores da terra e os marinheiros do mar. E como marinheiro que sou, eu orientei a minha abordagem ao segmento Atlântico Sul. Visto isso, vamos ao nosso sumário. E como há uma íntima relação entre as preocupações de defesa de um país com aquilo que é importante para a vida da nação, um bom início é conhecermos o que o Brasil estabelece como prioridades para a defesa nacional, como está projetado no sumário. Em seguida, nós desenvolveremos o tema no que se refere ao Atlântico Sul. A Política Nacional de Defesa é um decreto recentemente submetido à revisão em 2013, estabelece como prioridades do Brasil a Amazônia e o Atlântico Sul. A Amazônia, em termos de Brasil, é uma área imensa. É mais da metade do território nacional. Para nós termos uma ideia comparativa, em 2/3 dela, nós poderíamos colocar a Índia, tão falada aqui, com os seus 1,2 bilhão de habitantes. É um extremo vazio demográfico, como essa fotografia satélite pode mostrar.
É impressionante a rarefação de pessoas nesse território. Com uma área, uma cobertura vegetal fantástica, aqui eu só estou apresentando a região norte, diversificada, ao contrário do que muitos pensam, a Amazônia não é uma região uniforme, nem em solos, nem em cobertura vegetal. É possível termos uma floresta exuberante e regiões de savana ao norte, por exemplo. E todo o ataque, vamos dizer assim, que ocorreu de algum desmatamento, ocorreu na região sul, está concentrado na região sul, na interface com as savanas da região centro-oeste. É dotada de uma malha hidroviária simplesmente fantástica. Na Amazônia praticamente não existem estradas. É tão grande, é tão exuberante essa malha, que é possível navegar do Rio Amazonas até Manaus com navios do porte de um Panamax, com 4.000, 4.500 contentores. Isso, na história, só foi possível graças à inteligência de nossos antepassados, que na foz, que fecharam a foz do rio, simplesmente construindo fortes, atalaias, pequenas fortificações, que bloquearam o acesso ao rio Amazonas, e a partir de meados do século XVIII, a Marinha Portuguesa estabeleceu uma força naval em caráter permanente, em meados do século XVIII. Os senhores podem ver a extensão da frente oceânica e a extensão das fronteiras dessa única região. E temos também o que nós denominamos o Atlântico Sul. Curiosamente, o nosso Atlântico Sul vai um pouquinho acima do hemisfério norte. E isso tem uma razão, porque o Brasil também faz face ao hemisfério norte. O Equador corta o nosso país. E também para manter a integridade de um ponto focal estratégico importante, que é essa passagem natal da Dakar, que teve particularmente relevância durante a Segunda Guerra Mundial, em que era chamada o trampolim da vitória. Mas a Política Nacional de Defesa também fala em áreas vitais. E no instante que nós vamos verificar o que são áreas vitais para o Brasil, ou seja, onde existem a concentração dos poderes político e econômico, intuitivamente nós vamos verificar que os nossos macrovalores estão concentrados na faixa litorânea, ou no mar, nas nossas águas jurisdicionais, que nós denominamos de Amazônia Azul. A história da Amazônia, do termo Amazônia Azul, é muito interessante e nasce em 2004, quando o Brasil apresenta as suas reivindicações de extensão da plataforma continental. E, naquela época, se verificou que era uma área mais ou menos equivalente, da ordem de grandeza da Amazônia. O comandante da Marinha, quando anunciou esse feito à nação, no jornal Folha de São Paulo, ele escreveu um artigo em que ele dizia que havia uma outra Amazônia cuja existência é ainda tão ignorada por boa parte dos brasileiros quanto foi aquela por muitos séculos. Trata-se da Amazônia Azul, que é inimaginavelmente rica. Seria por todas as razões conveniente que delas cuidássemos antes de perceber-lhe as ameaças. Nesse mesmo artigo, ele, em determinado ponto, e é logo no início, ele fala que toda riqueza acaba por se tornar objeto de cobiça, impondo ao detentor o ônus da proteção. E é interessante nós vermos a posição atualizada disso. As nossas reivindicações, que são essas áreas em laranja que aparecem projetadas na tela, elas já foram praticamente todas aceitas na Comissão de Limites da Plataforma Continental das Nações Unidas, e o que não foi aceito são pequenas objeções também aí indicadas, já estão sendo reapresentadas. No caso, em agosto último, o Brasil apresentou a sua revisão da proposta no que se refere à região sul e futuramente vai apresentar as revisões referentes às áreas em que a Comissão de Limites encontrou discrepâncias. O mar é muito importante para o Brasil porque 95% do nosso comércio exterior flui pelo mar. Então, isso daí é bastante evidente e
essa imagem mostra o acompanhamento do sistema de tráfego marítimo. Também é muito importante por causa das nossas responsabilidades para a salvaguarda da vida humana do mar. Também numa área bastante extensa e que demanda uma capacitação da nação muito grande. Os senhores devem se recordar do acidente envolvendo o avião da Air France, cerca de 2009, se não me engano, em que nós tivemos que montar uma verdadeira operação de guerra a 1.000 quilômetros da costa. O esforço de guerra, logístico no local foram de 28 dias, envolveram dezenas de navios, aviões, etc. Inclusive, os próprios navios franceses que participaram da operação eram abastecidos pela nossa Marinha. É um esforço considerável que representa vamos dizer, os problemas que nós podemos ter numa área tão grande. Mas essa área também é muito rica. Os estudos existentes, já disponíveis, apresentam concentrações acentuadas de riquezas minerais nessa região. Atualmente, a gente só explora petróleo, mas existem ocorrências de diamantes, de fosforita, de ouro e de metais pesados, e alguns países já fazem mineração com relação, por exemplo, a diamantes, Namíbia e África do Sul, etc. Já existe tecnologia para isso, e nós estamos caminhando para esse tipo de exploração econômica. A novidade que existe está indicada pela CETA, que já fora das nossas águas jurisdicionais. Agora o Brasil apresentou, junto à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, pedidos de autorização para exploração científica e econômica de uma região denominada Elevado do Rio Grande. É um resíduo que existe entre do afastamento entre os continentes africano e americano que ocorreu no passado. Numa área de elevada profundidade, repentinamente aparece um platô submarino da ordem de 3.000 quilômetros quadrados, e que as pesquisas indicaram que existem minério de ferro, manganês, terras áreas, e até se admite a possibilidade de ter petróleo. Essa região, a profundidade oscila na faixa de 600 metros de profundidade, que é uma profundidade até bastante inferior à que a Petrobras vem praticando atualmente. Então, o que representa esta Amazônia Azul para o Brasil? Obviamente, existem várias atividades ligadas ao mar que podem ser exercidas nessa região, como o turismo, por exemplo. Há pouco tempo eu vi um trabalho que mencionava que nós tínhamos 2.000 praias de alta qualidade passíveis de serem exploradas ao longo do litoral e nos rios. É um número bastante expressivo. Recursos vivos, que não é só o pescado, mas também algas, etc., que podem ser utilizadas para a produção de fármacos, cosméticos, coisas dessa natureza. Os recursos minerais, do que eu já falei, e geração de empregos. É interessante nós observarmos o vulto disso em relação ao mar. Estima-se que nós tenhamos da ordem de 235 mil empregos diretos e indiretos apenas nas atividades da orla marítima da cidade do Rio de Janeiro. Isso é um dado da Secretaria de Desenvolvimento do município do Rio de Janeiro. O número de pescadores no Brasil, e aí eu vou desde a pesca artesanal ao pescador mais sofisticado, é da ordem de 800 mil empregos. É um número bastante elevado. Então, a importância disso para o país é bastante relevante. Então, os dois problemas estratégicos eles não são semelhantes, né? E no que se refere ao mar, ele tem uma acentuada dimensão para o país, uma vez que os macrovalores estão concentrados na faixa litorânea ou no mar junto a ela.
E as preocupações, como eu também comentei, elas são estendidas para outras atividades, como a salvaguarda da vida do mar e a segurança, que é um problema muito relevante quando nós vemos a distância, por exemplo, que as plataformas de petróleo situam em relação ao litoral. Há plataformas a 200, 300 quilômetros de terra. Isso é um esforço logístico acentuado e um esforço de acompanhamento, inclusive porque não se pode, por exemplo, permitir que pescadores atuem nessas regiões por segurança. E é interessante observar que essa situação é replicada do outro lado. Na África, nós encontramos as mesmas potencialidades, vamos dizer assim, algumas exploradas e outras não. E o que evolui nesse cenário? O que a gente observa de forma acentuada que está acontecendo no Hemisfério Sul? O Atlântico Sul, ele historicamente é periférico, ele é de pouca importância relativa na história da humanidade. Nasce no final do século XV e, assim mesmo, sofre altos e baixos na medida em que vão ocorrendo inovações tecnológicas, revolução industrial, abertura do Canal do Suez, fechamento do Canal do Suez, abertura do Canal do Panamá, coisas dessa ordem que vão afetar a importância desse cenário como, basicamente, transporte marítimo. Mas o que se observa hoje em dia, que, como essa situação ela evolui, né, inclusive ela é cíclica também, a geografia ela é dominante, mas outros fatores locais e conjunturais relevantes podem fazer com que nós tenhamos outras evoluções, nesse caso, em relação ao Atlântico Sul. E as novas tecnologias, elas permitem o aproveitamento de inúmeros recursos existentes do mar, além dos já tradicionais. Nessa imagem eu elenquei alguns, né, e são, a maior parte deles, imagens retiradas dos nossos dados no Brasil, mas chama a atenção, por exemplo, de uma nova fronteira que existe no campo de energia, que são os hidratos de gás. São partículas de gás metano encapsulados em gelo, praticamente, no fundo do mar. Isso pode ser capturado e transformado em energia. O Japão está fazendo isso. Ainda não existe tecnologia comercial para isso, mas isso pode ser uma nova frente. E o que nós observamos também que, em paralelo ao reordenamento geopolítico em função da escassez de recursos mundiais, frente à demanda associada à instabilidade nas fontes supridoras tradicionais causada pelas disputas por esses recursos. E, como consequência, podem acontecer a disputa por acesso a recursos, geração de estabilidade em países, em vários países, terrorismo, pirataria e coisas dessa ordem, porque, como disse o Carvalho lá em 2004, riqueza atrai cobiça. E ainda por cima existe a possibilidade de desastres naturais, surgimento de ocorrências envolvendo refugiados, etc. Tudo isso a demandar os recursos estatais para a segurança e para o SAR, né, para as atividades de SAR. Nas condicionantes para os cenários futuros, nós havíamos alguns comentários referentes a isso. Os desafios do nosso século relacionam a população crescente, a falta de água, de comida, de escassez, uma série de fatores, alguns que já foram comentados aqui. Mas quando nós olhamos para o entorno do Atlântico Sul, e aí eu olho o lado do Brasil, o lado da América do Sul, melhor dizendo, e o lado da África, nós verificamos que há disponibilidade de recursos naturais, disponibilidade de áreas férteis, amplo potencial para suprimento de vários tipos de energia. E aí eu me lembrei de uma frase de um famoso jornalista brasileiro chamado William Vac, num programa na Globo News, que disse uma frase abordando esse assunto: a gente tem tudo o que todo mundo quer. E, mais adiante, nós vamos ver que nós também temos problemas, e nós temos que cuidar desses problemas. E aí lembro novamente o Almirante Guimarães Carvalho, quando ele fala que riqueza atrai cobiça, cabendo ao detentor o ônus da proteção. E o que nós estamos fazendo, inclusive em parceria? Desenvolvendo capacitações no Atlântico Sul. E elas envolvem a salvaguarda da vida humana no mar, a busca e salvamento, a regulação, proteção, controle de instalações do tráfego marítimo e aéreo, proteção ao meio ambiente, proteção às atividades econômicas desenvolvidas no oceano, mas isso demanda integração de esforços. E esse trabalho tem sido feito com bastante ênfase em nosso país
inclusive envolvendo os países da CPLP. Concluindo, eu queria chamar a atenção que o Atlântico Sul e as massas terrestres que o envolvem constituem um cenário repleto de oportunidades para o desenvolvimento dos países da região. Esses países têm que ser capazes de gerenciar e proteger os seus interesses, pois cabe ao detentor o ônus da proteção. Entretanto, em função da vastidão do oceano, prover um ambiente seguro para que essas oportunidades se transformem em realidade não é tarefa fácil para qualquer nação, independentemente de seu tamanho. O Brasil tem procurado desenvolver mecanismos de cooperação nesse cenário, os quais constituem facilitadores para a execução dessas complexas tarefas. Nesse final, a título de notícia, esse ano agora, talvez tenha sido mês passado já, a Namíbia, por exemplo, se integrou ao controle de tráfego marítimo que o Brasil, o Uruguai, a Argentina e o Paraguai exercem no Atlântico Sul. O próximo país a integrar será a Nigéria, e ainda tem os países da CPLP, que isso está em diferentes graus de desenvolvimento. Então, isso é um exemplo de tarefas que estão sendo executadas nesse cenário. Era só isso. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Almirante, por essa perspectiva tão completa também sobre a posição do Brasil no Atlântico Sul. E passávamos muito rapidamente para o professor Bruno Cardoso Reis, aqui do IDN, que irá tentar fazer provavelmente a ponte entre estas duas perspectivas. Boa tarde, muito obrigado pelo convite que me foi feito. Agradeço quer ao diretor do IDM, quer ao diretor do IPRI, com quem é sempre um prazer colaborar, nomeadamente também como membro da Casa, e é também um privilégio estar com estes colegas de mesa, por assim dizer, e de facto é interessante verificar o entusiasmo partilhado que nós temos por esse clássico, A Arte da Guerra do Mar, do Fernando Oliveira, que é realmente um grande clássico da estratégia marítima do século XVI e que, aliás, posso dizer que estou até a procurar traduzir para inglês, porque há uma estrategista anglo-germânica que está altamente interessada nesse clássico esquecido da estratégia marítima em língua portuguesa. De facto, é particularmente difícil falar depois destes oradores todos, não é, de imenso peso, mas isso também facilita um bocadinho a tarefa, portanto vou tentar ser breve, ficar com, de facto, pelos 15 minutos que me foram atribuídos, e vou até pôr aqui o cronómetro a funcionar, para ver se não... De facto, um primeiro ponto que eu trazia, digamos, como uma contribuição mais do lado da minha perspectiva de base, que é de historiador, é esta ideia de que, de facto, o Atlântico é uma invenção, e é, nomeadamente, e em particular, uma invenção dos Estados e também, e cada vez mais, uma invenção dos povos, das comunidades, dos organismos, das organizações, das instituições que existem na costa do Atlântico. Obviamente, isto não quer dizer que eu seja, digamos, um pós-moderno radical e que esteja a dizer que o Atlântico não existe realmente, que é uma pura invenção nesse sentido, mas sim no sentido que é realmente uma construção social, económica, política, e de facto isto serve sobretudo para nos lembrarmos que no século XV não havia Atlântico, pelo menos como nós o concebemos hoje. As pessoas não tinham a noção do que era o Atlântico. A maior parte das populações que viviam, ou melhor, a totalidade das populações que viviam nas margens do Atlântico não sabiam que viviam nas margens de uma coisa que se chamava Atlântico. Por exemplo, na Europa a ideia era que se vivia, Portugal estava nas margens do fim do mundo, não é? De um mar-oceano que seria o fim do mundo e que quem o explorasse para demasiado longe da costa sofreria fins terríveis, desde cair num abismo sem fundo até se aventurasse para o sul, para aquilo que nós chamaríamos o Atlântico Sul, iria ser literalmente cozido numa água fervente, porque as temperaturas eram tão elevadas que ferviam o mar. E, portanto, foi de facto necessário descobrir o Atlântico. Obviamente, nós sabemos que os portugueses tiveram aí um papel fundamental, mas na medida em que tiveram um papel realmente de descobrir, por distinção com encontrar qualquer coisa que não sabiam o que eram, nem nunca vieram a dizer o que era, como, por exemplo, os vikings naquilo que eles chamaram a Terra do Vinho e que achavam que era a África e que, na verdade, era uma parte da América, mas nunca conseguiram lá estabelecer-se, nem dar disso notícia à Europa, nem voltar lá. De facto, os portugueses, na medida em que descobriram a boa parte, digamos, das costas do Atlântico e dos sistemas de ventos e de navegação do Atlântico, esse conhecimento é, obviamente, transmitido ao resto da Europa,
passa a ser do conhecimento do resto da Europa por transmissão, por cópia, por roubo, não é? Por aquelas coisas todas que nós agora nos queixamos que países como a China fazem, não é? Mas que nós fizemos em relação aos chineses no passado e que outros fizeram em relação aos portugueses. A Europa do Norte fez em relação aos portugueses. Essa emulação no contexto de competição dos Estados era natural, e foi desse processo realmente que surgiu o Atlântico, e surgiu o Atlântico de facto como um oceano central no contexto do processo de globalização na sua fase inicial. A primeira fase da globalização, se passarmos aquela fase óbvia que é a própria globalização da espécie humana, mas a globalização no sentido de criação de redes entre as várias partes do mundo. A primeira rede é uma rede, não é obviamente a internet, é uma rede naval ainda bastante ténue, em que de facto Portugal e Espanha depois têm um papel absolutamente decisivo, durante pelo menos um século, um papel hegemónico. E de facto o Brasil também surge, nesse contexto, surge como a grande colónia atlântica de Portugal e surge, sobretudo no século XVII, como a concretização de uma viragem, de uma prioridade estratégica atlântica de Portugal. Quando Portugal teve de escolheu a independência, e quando no contexto da independência teve de escolher que partes do Império manter, deu obviamente prioridade às partes do Império ameaçadas no Atlântico. Todo o Império estava ameaçado, mas de facto nós, com o pessimismo habitual luso, temos aquela ideia de Portugal perdeu no Oriente, umas partes importantes do Império, mas não perdeu no Atlântico. Os holandeses é que perderam no Atlântico. Nós recuperámos Angola e o Brasil, obviamente com um papel já aí crucial dos próprios colonos descendentes dos colonos e colonos portugueses, digamos, se quisermos, luso-descendentes na América Portuguesa, com colaboração inclusive também de tribos índias e tudo isso aliadas. Mas esse é de facto um passo fundamental na construção de um Atlântico integrado, que tem uma enorme centralidade na economia global, uma enorme importância na economia global, e que continua a ter uma enorme importância na economia global, podemos dizer que até ao presente. Aí, de facto, o que se pode dizer que vai variando é o grau de integração e de importância que tem a ligação entre a parte norte e a parte sul do Atlântico. E isso também não é, portanto, tem a ver com processos económicos, por exemplo, o fim da escravatura, processos económicos e até políticos e sociais com muitos aspectos positivos, diga-se, mas que, por exemplo, significaram uma quebra, digamos, no chamado comércio triangular, mas que de facto são dinâmicos. Esse é também um aspecto que foi aqui sublinhado. E portanto, isso pode alterar-se. Aquilo que nós verificamos, apesar de tudo, e hoje em dia, e era um ponto que já foi no fundo aqui aludido, mas que eu queria sublinhar, é que não é de todo óbvio, digamos, isso também foi sublinhado até por vários intervenientes, que, digamos, este processo de transição no contexto internacional significa a completa decadência ou queda do Atlântico, ou uma divisão inevitável entre um Atlântico Norte e um Atlântico Sul, quer ao nível, digamos, económico, quer ao nível político, quer ao nível da segurança. Embora haja que de facto ter em conta, e portanto eu vou retomar esse ponto no final, haja que ter em conta as diferentes visões dos diferentes Estados sobre exatamente o que é o Atlântico ou o que são os vários Atlânticos. E quando se fala do Brasil, isso é indispensável ter isso em conta. Mas de facto, se nós olharmos para os números, para vários números, por exemplo, uma questão que agora foi muito referida em relação ao comércio global, o TTP, não é? Portanto, a parceria do Pacífico representa a maioria do comércio mundial. Bem, qualquer parceria que se junte a que se some os Estados Unidos tem a maioria do comércio mundial. Mas se nós compararmos os países que estão na parceria do Pacífico com aquilo que, por exemplo, seria o TTIP, não é? Portanto, a parceria do lado do Atlântico, não é? O TTIP, portanto, do Atlântico Norte, se quisermos, e apenas do Atlântico Norte, representa um volume superior da população e do PIB mundial do que a parceria do Pacífico. Desde logo por um problema de base, que eu acho que provavelmente voltarei várias vezes, que é um problema central, que é a Ásia-Pacífico, e eu tenho pena que o Luís Mano já não esteja aqui, porque é uma das nossas discussões recorrentes. A Ásia-Pacífico não existe, quer dizer, se nós podemos discutir até quanto é que existe o Atlântico com uma certa unidade, e isso é muito discutido, por exemplo, pelos brasileiros, é muito mais difícil defender a ideia de que existe uma coisa chamada Ásia-Pacífico, e enfim, já voltarei a isso na parte da conclusão. Mas em todo caso, se nós olharmos para indicadores que já foram no fundo aqui aludidos, que
questões como, por exemplo, a produção de petróleo ou a produção de hidrocarbonetos. Hoje em dia, o Atlântico já é o maior produtor mundial de hidrocarbonetos, não é o Médio Oriente. O que significa juntar petróleo e gás natural, o que significa, obviamente, juntar a produção dos Estados Unidos com a da Nigéria, com a da Angola, e, sobretudo, se nós olharmos para o futuro, esse potencial é ainda maior. O Atlântico tem mais reservas de hidrocarbonetos do que tem o Médio Oriente, para não falarmos da Ásia-Pacífico, que não tem quase nada. E aqui separando, obviamente, o Médio Oriente da Ásia-Pacífico. Mas, por exemplo, numa área talvez ainda mais crucial, em que o Brasil, por exemplo, é um país absolutamente fundamental, e muitas vezes nós tendemos a pensar, em termos dos países mais do Atlântico Norte, como os mais importantes nesse aspecto, por exemplo, das energias renováveis ou das energias limpas. O Brasil é uma potência em termos de biocombustíveis, é uma potência em termos de energia hidroelétrica, é um exemplo, como aliás até Portugal é, e se nós formos ver os números, mais de 2/3 das renováveis estão concentradas no espaço do Atlântico, o que também dá uma vantagem tecnológica muito significativa, porque com todas as limitações e custos e investimentos que sabemos que essas energias têm, parece evidente que elas terão de ter uma percentagem crescente, digamos, no mix energético do futuro. É óbvio que, em termos de relações comerciais, elas são bastante assimétricas, mas, mais uma vez, aí é preciso qualificar um pouco as coisas, porque muitas vezes, por exemplo, compara-se a China com países individuais, quando nós sabemos que, por exemplo, a União Europeia, em termos comerciais, funciona como realmente uma unidade, e só pode funcionar como uma unidade. Nós não podemos negociar um acordo de comércio livre com o Brasil, por muitas vantagens e vontade que tivéssemos de o fazer, porque isso é um pelouro da União Europeia, é o comissário do comércio da Comissão Europeia que está encarregue dessas negociações, mesmo que os Estados possam ter, obviamente, alguma influência, e devam ter, e Portugal deva ter alguma política proativa nesse sentido, mas isso não é algo do âmbito nacional. A verdade é que as relações comerciais mais importantes dos países da América Central e do Sul e dos países africanos continuam a ser com os continentes imediatamente a norte dessas regiões continentais. Não são com a China ou não são com a Ásia. Para vos dar um exemplo talvez ainda mais ilustrativo, que eu achei particularmente revelador, a Califórnia foi conquistada pelos Estados Unidos ao México para se afirmarem como a grande potência do Pacífico. Os Estados Unidos há mais de 150 anos que se dizem que querem ser a grande potência do Pacífico, não é uma coisa da senhora Hillary Clinton de há alguns anos atrás. A Califórnia ainda hoje exporta mais para a Europa do que exporta para a Ásia, apesar de estar voltado para aquele lado. Portanto, essas relações comerciais, obviamente, tenderão a perder peso relativo, podemos dizer. É possível que sim, não sabemos exatamente, as coisas são muitas vezes muito fluídas, mas, em todo caso, é esta a realidade no momento e, como disse, aliás, o embaixador João Gomes Carvinho, eu acharia arriscado prever que elas entrarão, digamos, num declínio inevitável e que tudo irá funcionar em função das relações com a Ásia-Pacífico. Se isso fosse assim tão óbvio que esta zona do Atlântico deixou de ter importância, não se perceberia porque é que a China está tão interessada em investir no petróleo em Angola, ou investir na EDP em Portugal, ou investir ou conceder créditos no Brasil, ou investir no canal do Panamá e eventualmente num canal da Nicarágua para ligar o Pacífico com o Atlântico. O que também significa uma coisa bastante importante, que é, enfim, eu estou aqui um bocadinho a servir de advogado do diabo, ou de servir de advogado do Atlântico em relação a esta moda que me parece um pouco exagerada da Ásia-Pacífico, mas, obviamente, a grande função dos oceanos foi sempre e continua a ser a função de serem, de facto, uma zona de circulação. São a grande zona de circulação a nível do comércio mundial. 90% do comércio mundial circula pelos oceanos. E, obviamente, a grande vantagem dos oceanos é que estão ligados uns aos outros. Portanto, pode-se fazer uma certa diferenciação entre países da bacia do Atlântico, entre comércio no interior do Atlântico, mas há que ter a noção de que as coisas estão realmente relacionadas. Agora, isto, evidentemente, são, digamos, boas notícias, são aspectos importantes. Depois há o lado das más notícias, ou, digamos, se quisermos, do lado mais das ameaças ou das inseguranças. Para depois terminarmos com a tal visão, o que é que os Estados querem destas diferentes regiões, de uma forma muito breve. De facto, aí há, digamos, dois pontos de vista que eu acho que são cruciais a afirmar. Um
é que o Atlântico é um oceano bastante mais pacífico do que o Pacífico. Não há nada de comparável no Atlântico, por exemplo, às disputas que existem no Mar do Sul da China, com o enorme grau de risco que elas trazem. Não existe no Atlântico, e, portanto, por maioria de razão poderíamos dizer isso da Europa, por exemplo, quando se diz que a Europa está a perder peso militar, capacidades militares, por exemplo, para a Ásia-Pacífico, está a gastar menos do que a Ásia-Pacífico. Mas como é que se pode, e portanto é por isso que eu dizia que ia voltar a esta questão, como é que se pode somar os orçamentos da defesa do Japão e da China, do Paquistão e da Índia, e dizer que a Ásia-Pacífico está a gastar mais do que a Europa e que isso é um sinal de que a Ásia-Pacífico é um ator mais importante? Não, a Índia e o Paquistão estão a gastar um contra o outro, não estão a gastar um com o outro, não é? Quando muito na Europa, a queixa é que não gastam mais em conjunto, mas a Alemanha não está a gastar contra a França. E creio que se pode dizer a mesma coisa no caso do Atlântico, embora esteja ciente que aí há variações e há alguns Estados que não terão exatamente essa percepção, sobretudo em relação a uma potência como os Estados Unidos, tendo em conta um histórico que não é exatamente o histórico e a percepção histórica que nós temos do papel dos Estados Unidos aqui na Europa. No caso da América Latina, esse papel é bastante mais, digamos, para ser benigno, bastante mais ambíguo, ou bastante mais negro em alguns casos. Mas penso que isso também tende a evoluir e, em todo caso, não tem certamente o grau, digamos, de tensão ou de hostilidade que existe em muitas zonas da Ásia-Pacífico. Digamos, as más notícias, ou aquilo que é preciso qualificar nesta questão do Oceano mais Pacífico, que eu penso que, apesar de tudo, é de relevar e é uma mais-valia importante, é que a segurança não é uma coisa que acontece por acaso, exige investimento, exige vigilância, exige capacidade de vigilância, por exemplo, no caso do mar, é uma coisa com um grande grau de exigência em que o Brasil tem investido bastante, e de facto a grande ameaça, do meu ponto de vista, e parece-me que isso é relativamente consensual, e o próprio Sr. Almirante referiu esse aspecto, vem muito de ameaças de tipo não convencional, ou seja, de pirataria, mesmo terrorismo marítimo, é aquilo que de facto nós temos concreto no presente, é aquilo que sobretudo está muito presente na região do chamado Golfo da Guiné, da África Ocidental, e eventualmente há um risco, digamos, de ligação com evoluções eventualmente negativas da situação em países como a Nigéria, isso poder agravar-se de uma forma significativa. Embora de momento, mesmo nesse aspecto, diga-se, a Ásia-Pacífico ganha. Há mais problemas de pirataria no Mar do Sul da China, onde as marinhas estão entretidas a disputar umas com as outras, do que há mais casos de pirataria do que no Golfo da Guiné, mesmo com o crescente que tem existido nos últimos anos. Mas essa é uma ameaça importante e é uma ameaça muito significativa, sobretudo porque isto liga-se com o terceiro e último ponto com o qual eu queria concluir, que é a tal ideia de que, no fundo, são os Estados que constroem, pelo menos em uma parte muito importante, e sobretudo nesta parte da segurança e da estratégia, são os construtores essenciais do Atlântico na sua eventual unidade ou divisão. Eu, de facto, aí não ignoro e acho que em Portugal é perigoso ignorar-se isso, corremos o risco de fazer aquelas figuras do escoteiro, não é? Do escoteiro que obriga a senhora, a velhinha, a atravessar a rua porque quer fazer uma boa ação e a senhora não queria atravessar a rua, não é? Enfim, eventualmente no caso da tentativa de uma parceria Brasil-NATO, acho que Portugal se calhar aproximou-se um bocadinho dessa imagem, mas realmente parece-me que é evidente que, e estou mesmo a concluir, parece-me que é evidente que quer da parte do Brasil, quer da parte dos Estados Unidos, não existe um grande entusiasmo, e são obviamente as duas grandes potências do Norte e do Sul do Atlântico, sou eu próprio a mandar-me calar, de facto essas potências não veem o Atlântico como unidade. Do meu ponto de vista, os Estados Unidos, sobretudo por numa lógica de dividir para reinar, ou se quisermos, para gerir diferentes relações, e no caso do Brasil, porque tem uma ambição legítima de se constituir como um líder regional na zona do Atlântico Sul, onde de facto seria a potência mais significativa. A grande questão que isto coloca, e portanto obviamente esse esforço, digamos, normativo, mas também sempre muito pragmático, digamos, da afirmação do Brasil como uma potência normativa, regional, com potências com uma função, digamos, de legitimação e de controlo dessa região do Atlântico Sul, negando legitimidade a intervenções do exterior,
que de facto em muitos casos têm sido problemáticos. Foi aqui referido o caso da Guerra das Malvinas. Nós na Europa às vezes achamos muito estranho que na América do Sul haja quem ache que alguma intervenção de potência, em termos militares, de potências europeias possa ser uma ameaça. Bem, se forem falar com a Argentina e se recordarem do que aconteceu em 82, é fácil perceber que isso não é necessariamente evidente para países, por exemplo, na América do Sul, ou países com um passado colonial recente, mas, em todo o caso, portanto, há que ter essa sensibilidade. Eu, por exemplo, acho que o papel da NATO aí, provavelmente a NATO não deveria intervir provavelmente nessa região, a não ser que fosse uma coisa absolutamente indispensável e muito consensual, mas isso colocaria enormes problemas de legitimidade política, enormes problemas até de gestão regional, por exemplo, ao Brasil, mesmo que o Brasil tivesse vontade de dizer que sim, as suas relações com a Venezuela ou com a Argentina provavelmente seriam afetadas por uma tomada de posição desse género. Portanto, há que ter a noção desses condicionantes, mas tudo isto é ainda condicionado por uma outra realidade, que é, de facto, o Brasil tem a marinha mais capaz do Atlântico Sul, mas isto é num quadro de um enorme déficit de capacidades, que aliás o Brasil tem consciência e que procura resolver ou ajudar a resolver através de cooperação técnica militar com uma série de países, mas de facto, sobretudo no caso da costa atlântica africana, praticamente não há marinhas em muitos países. Noutros casos as marinhas são absolutamente residuais. Eu dei-me ao trabalho de fazer uma comparação mais ou menos sistemática. Portugal tem uma marinha mais capaz do que qualquer marinha africana da costa ocidental africana. Tem uma marinha mais capaz do que a própria marinha da África do Sul, se formos a comparar em termos de meios. Portanto, isto obviamente significa que há uma capacidade limitada de resposta para lidar com este tipo de ameaças por parte dos países do Atlântico Sul. No caso do Brasil, a Marinha brasileira colabora muito pragmaticamente com a Marinha americana, com a Marinha de outros países que têm tido missões de cooperação nessa região. Eu penso que isso é uma resposta de facto muito inteligente, e acho que de facto o que será sobretudo problemático seria, digamos, tentativas de afirmação, nomeadamente com o uso da força, de organizações regionais exteriores à zona do Atlântico Sul, nomeadamente a NATO, e basta para percebermos isto, e com isto termino, basta para percebermos isto e os problemas que isto coloca, pensarmos o contrário, não é? O que é que seria se, mesmo que houvesse um problema sério no Atlântico Norte, digamos, haver uma iniciativa de uma organização do Atlântico Sul para intervir militarmente no Atlântico Norte, que só depois é que vinha pedir ajuda e cooperação nessa missão. Isso obviamente seria altamente problemático e, portanto, penso que há que ter a noção destas dificuldades e destes problemas do lado do Atlântico Sul e destas limitações. Há que ter também a noção destas dificuldades e destes problemas de legitimidade do lado do Atlântico Norte, e quanto maior for essa noção, mais fácil será possível construir uma certa unidade do Atlântico ao nível de questões de segurança e defesa, em que de facto estas ameaças terroristas ou de pirataria não respeitam qualquer fronteira. Mesmo que nós assestássemos uma fronteira entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul, ela com certeza não seria mais respeitada que as fronteiras entre os Estados que estes grupos sistematicamente violam. Obrigado. Obrigado, professor Bruno. Apesar do adiantado da hora, eu arriscava a perguntar se, porventura, não haveria uma ou duas perguntas, não sei se o microfone, exato, só pedia que fossem ligeiramente sintéticos para podermos não ter o feedback. Eu vou tentar ser sintético. Eu evocava para já 3 frases que o Sr. Almirante Abreu disse. A gente tem tudo o que todo mundo quer, depois riqueza atrai cobiça e depois cabe ao detentor dos recursos o ónus da proteção. E no sentido da lógica destas questões, um amigo meu que não pode estar aqui presente colocou-me 3 perguntas que eu vou ler e que eu subscrevo também, e ao mesmo tempo ele manda um abraço para o Sr. Almirante Abreu, é o comandante Márcio Moraes, antigo professor da Escola Superior de Guerra do Brasil. E pergunta-me ele, considerando que a Amazónia Azul é realmente estratégica para o Brasil em razão dos recursos de petróleo, quais são as principais ameaças reais e ou potenciais, isto foi parcialmente respondido, mas eu faço de novo, e de que meios navais o país dispõe para protegê-la? A segunda pergunta é, considerando o espaço aéreo brasileiro, qual é o atual estado da arte dos meios de defesa aérea ou meios aéreos? E uma terceira pergunta, é sabido que o Brasil ainda não possui uma lei específica antiterrorismo, ela tramita há mais de 10 anos no Congresso Nacional sem uma definição.
considerando o crescimento da ameaça terrorista no mundo e os futuros eventos mundiais, tais como os Jogos Olímpicos de 2016, quais são as medidas concretas que o país está adotando? Eu penso que qualquer um dos membros do painel pode responder a isto, embora as perguntas tivessem sido dirigidas ao Sr. Almirante Guilherme de Abreu. Muito obrigado. Eu gostaria de que repetisse a segunda pergunta, por favor. Segunda pergunta, considerando o espaço aéreo brasileiro, a extensão enorme, qual é o estado atual da arte, dos meios de que dispõe o Brasil para a segurança deste espaço? Muito obrigado. Acho que temos mais uma aqui em baixo. Estava aqui já agora, só para... Muito boa tarde, agradeço as apresentações, sou o Comandante Pereira da Silva, da Marinha Portuguesa. Também coloco o painel todo, mas mais dirigido ao Almirante Abreu, relativamente, efetivamente, à Marinha, e um bocado na sequência desta primeira pergunta que já foi colocada também, mas mais especificamente para um projeto que eu penso que será dos principais em termos da Marinha brasileira, mesmo do Estado brasileiro, que é o submarino nuclear. Uma vez que tem o submarino nuclear, além do custo envolvido, não é? E para uma dificuldade de financiamento que começa a ser preocupante, tem também um impacto a nível político substancial, porque poderá causar alguma preocupação nos outros países, no âmbito regional, sendo uma arma que tem umas capacidades completamente distintas do que é normal nesta região da América do Sul. Portanto, eu gostava de saber se será um projeto, uma vez que para as ameaças de pirataria não é o mais importante, obviamente, não é? Mas como para a afirmação do Brasil como uma das potências a nível mundial, não é? Portanto, temos aqui um bocado o fiel da balança, o que é que provoca a nível regional e quais é que são os objetivos a nível global do Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Eu acho que toda a situação, para mim... Eu deixaria só, se calhar... Eu sou aquela coisa, sou o Eduardo Ramalho. Pode? Se calhar quiser comentar. Bom, o que nós vemos como ameaças hoje são ameaças, as ameaças difusas que existem hoje em dia. São bastante semelhantes ao que é a realidade hoje, por exemplo, na Somália e no Golfo da Guiné, por exemplo. No Golfo da Guiné já existem episódios de sequestros, por exemplo, inclusive nós temos, eventualmente, não na frequência desejada, enviado meios para participar de operações nas costas da África. Agora, uma coisa muito mais simples que isso é o fato de nós termos que proteger as instalações, até mesmo dos próprios nacionais. É bastante fácil de imaginar que essas plataformas verticais, essas plataformas de petróleo, etc., elas têm as superfícies verticais em que existe vida marinha aderente. Atrás da vida marinha aderente vem o peixinho, atrás do peixinho vem o peixão, atrás do peixão vem o pescador. E não se pode permitir, por segurança de instalações, que esses pescadores atuem na região de plataformas. Então, isso é bastante evidente. Nós temos que... a Marinha do Brasil também é autoridade marítima e ela tem que se preocupar, por exemplo, com poluição nessa região. Então, são tarefas de proteção, né, muito amplas e muito pesadas em tempo de paz e que exigem capacitação. A proteção do espaço aéreo... alguém falou aqui, né? Eu vou dizer que as nossas tarefas precisavam de um Tom Cruise pela extensão territorial do Brasil. Eu não digo que seriam só a proteção do espaço aéreo, a proteção do espaço marítimo, a proteção da área de fronteira, em que nós temos problemas de ilícitos transnacionais em área de fronteira. Então, é quase que uma missão para o Tom Cruise. Mas o que existe de espaço aéreo é um bom sistema de detecção. Isso tem funcionado muito bem e tem sido capaz de detectar, por exemplo, pequenos aviões transportando droga e que são forçados a pouso, e até mesmo existe uma legislação que permite que, em casos de extremos, essas aeronaves sejam abatidas, em casos extremos, mediante autorização. De fato, o senhor tem razão quando fala do problema da legislação de terrorismo. Essa é uma legislação que está há muito tempo tramitando
no Congresso Nacional e ainda não foi aprovada, que eu saiba, eu não tenho noção do estágio que está agora, mas isso é uma coisa que tem sido muito debatida no seio da sociedade brasileira. O terceiro ponto, aliás, o quarto ponto foi quanto à decisão do submarino nuclear. Isso já é uma perseguição de um projeto antigo no Brasil e, na verdade, ele envolve, não é pura e simplesmente o projeto do submarino de propulsão nuclear. Ele não tem armas nucleares, mas até envolve desenvolvimento de capacitações muito importantes. A mesma planta de geração de energia, por exemplo, que impulsiona um submarino nuclear, pode gerar energia elétrica. E isso as usinas geradoras de energia elétrica à base de energia nuclear nasceram das instalações de máquinas de um submarino. E o problema também é um problema matemático. A nossa costa é tão grande que a quantidade de submarinos convencionais que nós teríamos para as necessidades identificadas pela Marinha seriam tão grandes que, matematicamente, o submarino nuclear resolve o problema com muito mais facilidade. E a razão é supremamente isso. Então, é um problema de desenvolvimento que tem sido realizado na medida que o orçamento permite, com bastante esforço, e tem tido resultados colaterais, vamos dizer, bastante importantes. Por exemplo, coisas que o Brasil já faz, que não fazia no passado, que são radioisótopos na área de medicina, etc. Todo aquele arraste tecnológico, aquilo que os americanos denominam spin-off, do desenvolvimento da área de defesa, tem sido observado no Brasil em função de desenvolvimento de projetos dessa natureza. Muito obrigado, Sr. Presidente. E queria só dar a oportunidade ao professor António Jorge também poder, de certa forma, responder a algumas dessas perguntas. Rapidamente, só acrescentar dois aspectos, 2 pontos aqui a duas das questões. O primeiro, com respeito à questão do controle de espaço aéreo, como bem colocou o Almirante, existe um sistema eficaz de detecção que está sendo ampliado, que funciona junto com o controle de tráfego aéreo também, o que amplia a sua eficácia. Então, há uma conjugação de esforços e a Estratégia Nacional de Defesa estabelece a capacidade de mobilidade, de monitoramento e controle de um lado, casado com a mobilidade. Então, tem havido, inclusive, uma redistribuição no espaço geográfico, ou seja, em outras bases das plataformas, dos aviões, para que eles se façam presentes tão logo se perceba uma ameaça ao espaço aéreo. Uma outra dimensão desse processo é a cooperação com os países vizinhos, que aí se casa com essa visão integrada de uma América do Sul. Já existe no norte, através do sistema CIPAN-CIVAN, uma troca muito intensa de inteligência com os países vizinhos para combaterem juntos conosco o crime transfronteiriço em geral. A parte, por exemplo, de um dos projetos estratégicos do Exército Brasileiro no marco da nova estratégia, que é o CISFRON, é concebido como monitoramento. O CISFRON é um sistema de monitoramento das fronteiras, mas é concebido como um sistema de monitoramento de áreas especiais, justamente para poder produzir a informação necessária para ser utilizado pelas Forças Armadas ou pelas polícias, conforme o caso. Então, existe a dificuldade dada a extensão das fronteiras, mas existe um trabalho já em curso e uma cultura de cooperação com os vizinhos. O segundo ponto tem que ver com a questão sobre terrorismo. Na verdade, o que está em discussão no Congresso é a tipificação do crime. O terrorismo já é considerado um crime no Brasil, é um crime hediondo, inclusive, inafiançado. O que está sendo discutido agora como é que se especifica, quando é que eu sei que aconteceu ou não isso. Enquanto os nossos congressistas não definem isso, o que vem acontecendo já há algum tempo é um trabalho muito intenso de cooperação de inteligência, não só entre agências no Brasil, mas também com a Interpol, com as polícias dos países vizinhos, e aí sim com a participação intensa das Forças Armadas também. A área de inteligência coopera muito. Há um esforço redobrado, já tinha sido criado, já tinha sido envidado um esforço muito intenso por ocasião da Copa do Mundo, centralizando uma das heranças que nós temos, um dos legados que nós temos da Copa do Mundo é essa troca de informação entre as agências,
porque pelo fato do Brasil ser uma federação e as polícias serem de responsabilidade dos estados da federação, sempre houve uma certa dificuldade das burocracias de trocarem essas informações. E a Copa criou um ambiente ideal para essa coordenação, que vem sendo conduzida pelo Ministério da Defesa. E, obviamente, depois do que aconteceu em Paris, esse esforço que já vinha sendo feito desde então, quer dizer, não se parou de trabalhar, desde que aconteceu a Copa do Mundo, ele foi intensificado e vai ser intensificado, porque ficou claro que a oportunidade, entre aspas, pode ser aproveitada por um grupo que queira chamar atenção para si ou para uma causa. Então há um esforço, digo pragmaticamente, né? Na ausência da tipificação do crime, eu diria que o importante é ter presente o quê? Que isso é considerado um crime e não se politiza o processo, que é uma discussão ampla no campo do combate ao terrorismo, e que é um crime hediondo. Agora, quais as condições, a punibilidade, as penas, é isso que o Congresso está debatendo. Só telegraficamente, este tema também me interessa particularmente, o terrorismo. Não me espanta que haja grandes dificuldades em definir o que é o terrorismo. Há uma obra clássica que gasta cerca de 100 páginas a discutir à volta de 100 definições diferentes de terrorismo, e obviamente tendo em conta o passado do Brasil, e não só, por exemplo, mesmo no caso de Portugal, muitas vezes há dificuldades que têm a ver com o processo histórico e com a questão da politização que há sempre desse conceito, mas parece-me que de facto o essencial são estes passos que têm sido dados e que já estiveram muito presentes e muito claros no caso da Copa, do esforço de coordenação das várias agências e da integração das informações. Portanto, acho que isso é eventualmente mais importante. E só um último ponto que eu de facto tinha a ideia de incluir e que não incluí, mas que tem a ver um bocadinho com esta questão das capacidades e do submarino nuclear e uma eventual corrida armamentista na América do Sul ou na região. Eu acho de facto essa possibilidade não é muito realista, porque eventualmente o problema é o contrário, é que os países vizinhos do Brasil investem pouco no campo da defesa e sobretudo no campo da defesa marítima, e nós também do ponto de vista dos países do Norte, em que por vezes há referências um pouco delirantes àquela ideia de que o submarino nuclear quererá dizer que o Brasil vai se tornar uma potência nuclear, ora, quando isso, inclusive na Constituição brasileira, não é permitido. Há uma série de acordos regionais que não permitem isso, em que o Brasil se empenhou muito de ser uma zona desnuclearizada, mas de facto também é este lado um bocadinho ambíguo, que é, nós ouvimos já aqui falar isto hoje, não é? A questão da responsabilidade. Estas potências emergentes têm de ser potências responsáveis, para isso têm de ter capacidades, mas depois quando começam a desenvolver capacidades, depois muitas vezes da parte de algumas pessoas no Norte há um bocadinho esta ideia de que se calhar é perigoso eles desenvolverem capacidades. Portanto, temos um bocadinho de nos decidir, diria eu, aqui assumindo um pouco o papel de advogado da defesa do Brasil, que obviamente não precisa, mas acho que de facto às vezes há um bocadinho este discurso um pouco esquizofrénico em relação às potências emergentes como o Brasil. Muito obrigado. Acho que vamos ficar por aqui, dado a hora, e agradecia mais uma vez aos 3 oradores. E por último, cabe-me só a honra de dizer algumas palavras de encerramento do dia. Creio que todo este seminário, todos os painéis, todas as comunicações foram uma ótima oportunidade para analisarmos o posicionamento do Brasil na presente ordem internacional, sobretudo como é que o Brasil se vê a si próprio e talvez também como é que o Brasil é visto do lado de cá, do lado de Portugal, e eu acho que isso é sempre de louvar. E como tal, agradeço ao Instituto de Defesa Nacional, ao Instituto Português de Relações Internacionais, pela organização desta iniciativa, e em nome do professor Carlos Gaspar e do Major-General Vítor Viana, agradeço aos senhores embaixadores, a todos os participantes, a toda a audiência presente, e dou por encerrado o seminário. Muito obrigado, uma boa noite.